Então, boa noite, estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos dentro do componente curricular, prática e pesquisa em educação. Iremos hoje tratar sobre o seguinte, estrutura e elementos de um projeto de pesquisa, justamente tratando das questões voltadas para elementos textuais. Daí temos o seguinte, elementos textuais. Dentro desse tópico, nós vamos iniciar falando sobre a questão do tema. É um assunto abordado na pesquisa. O que seria o tema? O assunto abordado na pesquisa. Para tanto, esse tema tem que ser delimitado. Então, a partir daí, nós vamos ver o seguinte, a delimitação do tema, problema, partindo do seguinte questionamento. O que pesquisar? Essa etapa responde a essa questão. O tema do projeto não deve ser generalizado, é preciso delimitá-lo. Não há como alcançar um objeto de estudo muito amplo. Trata-se de um estudo monográfico, busca-se a resolução de um problema quanto mais específico ele for, melhor. Então, dentro dessa questão da delimitação, vale a pena dizer o seguinte, que essa parte de delimitar é definir o tema, justamente definindo o problema de sua pesquisa e os limites da pesquisa, para a partir daí montar seu projeto de pesquisa. Daí temos o seguinte, delimitando o tema, o autor pode mostrar como se interessou pelo assunto. Segundo Paul Valéry, não há teoria que não seja um fragmento cuidadosamente preparado de uma qualquer autobiografia. Assim sendo, podemos ainda dizer que o que seria hipótese da pesquisa? Dentro desse tópico, vamos partir do seguinte questionamento. Como pode ser vista a solução para o problema? Nesse momento, aponta-se como solução provisória para o problema. Então, as hipóteses da pesquisa é justamente apontar possíveis soluções provisórias para o problema a ser indagado, a ser pesquisado. No contexto do projeto, as hipóteses constituem-se em respostas provisórias, que dará o norte ao trabalho investigativo. É uma proposição de solução do problema, passível de ser alterada ao final da pesquisa. As hipóteses também podem ser incluídas na justificativa, uma vez que se associa intimamente à relevância da investigação. Então, a partir do momento que a pesquisa científica se inicia com a colocação de um problema solucionável, o passo seguinte é oferecer uma solução possível ao problema, por meio de uma proposição que possa ser declarada verdadeira ou falsa. Portanto, a hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a solução do problema. Daí, então, vamos então para a parte seguinte. Chegamos, então, ao elemento textual justificativa. Daí, também iremos iniciar as nossas discussões partindo do seguinte questionamento. Por que fazer esta pesquisa? Fazer a justificativa é dar respostas a essa interrogação. Que interrogação? Por que fazer esta pesquisa? A justificativa ressalta a importância do problema a ser investigado nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica ou social. Para tanto, deve fazer ver o impacto positivo que o estudo trará a esses setores.
é nesta parte que é feita a contextualização minuciosa do problema, evidenciando seu desenvolvimento histórico-cronológico e teórico-conceitual. Por isso, a relevância deve apontar em que a pesquisa a ser feita contribuirá para o debate do tema proposto no projeto. Daí, então, a justificativa é, sem dúvida, um componente essencial para a pesquisa científica. Ela costuma ser tão importante quanto o tema, o problema, as hipóteses e os objetivos. Sua função no projeto de pesquisa ou TCC é justamente mostrar argumentos capazes de justificar a relevância do trabalho, tanto prático quanto teórico. Daí, então, chegamos à questão dos objetivos. O que se quer com esta pesquisa? Partindo desta indagação, podemos, então, traçar um perfil dos objetivos. Estabelecer objetivos é responder a essa pergunta. Para estabelecer os objetivos, o geral e os específicos, o estudante deve abordar o problema da pesquisa. De modo explícito, o objetivo geral corresponde ao resultado final do trabalho. Os objetivos específicos são resultados parciais. Entretanto, esses últimos devem contribuir para que o objetivo mais amplo seja efetivamente concretizado. Aí percebemos que os objetivos específicos eles têm que contribuir para a efetivação do objetivo mais amplo ser efetivamente concretizado. E quem seria esse objetivo mais amplo? É justamente o objetivo geral. Ao estabelecer os objetivos, deve-se ter cuidado para não prever algo muito grandioso, universal ou genérico demais, porque o trabalho, seja ele de graduação interdisciplinar ou de conclusão de curso, é monográfico sobre um só tema, um só problema. Assim, objetivos menores podem influenciar para boas contribuições. Objetivos grandiosos podem resultar em algo pouco significativo. Além disso, observar os verbos empregados nele. Então, os verbos eles têm que estar em consonância com aquilo que se pretende alcançar, né, com a pesquisa. São todas as ações que serão traçadas, desejadas para que se chegue a um resultado positivo. Os verbos têm que estar em sintonia com o objetivo maior da pesquisa. Assim, ainda podemos dizer o seguinte: o objetivo de uma pesquisa tem a intenção de esclarecer aquilo que o pesquisador pretende desenvolver, desde os caminhos teóricos até os resultados a serem alcançados. Assim sendo, vamos então para a parte seguinte, que é justamente a questão do referencial teórico. Dentro desse tópico, nós temos o seguinte: o referencial teórico é denominado por diversas formas, quando teórico, marco teórico, base teórica e conceitual. O referencial teórico é constituído pela teoria, que fornece sustentação ao projeto como um todo, e é o elemento gerador do problema e da hipótese, bem como condicionador da escolha das técnicas e tipo de material informativo que será necessário para a pesquisa. Ele é o momento da pesquisa em que se irá definir a concepção teórica a ser utilizada e os conceitos fundamentais que serão utilizados. Valendo ainda dizer o seguinte, que o referencial teórico faz parte dos trabalhos científicos e acadêmicos e consiste num resumo de discussões já feitas por outros autores sobre determinado assunto, que no caso
esse determinado assunto, é o assunto que você escolheu para traçar a sua pesquisa, montar a sua pesquisa, servindo como embasamento para o desenvolvimento de um tema específico. Então, vamos para o próximo passo. Chegamos, então, à temática voltada para a metodologia da pesquisa. Dentro desse tópico, temos o seguinte: é o passo onde se responde às indagações. Que procedimentos serão executados? Como serão as técnicas de abordagem do objeto da pesquisa? Para expor a metodologia, primeiramente é necessário esclarecer qual é o tipo de pesquisa que será feito: bibliográfica, documental, estudo de caso, empírico, analítico, experimental, pesquisa de campo, dentre outras formas de pesquisa. Escolhido o tipo de pesquisa, o autor fornece informações sobre as características do objeto de estudo, justificando a opção por ele. É importante lembrar que o método ou a base epistemológica para respaldar o trabalho seja definido. É bom deixar claro o que será feito em termos de técnica e de coleta de dados, valendo a pena dizer que a metodologia da pesquisa vai descrever quais são os métodos e instrumentos empregados para a realização da pesquisa científica. Então, com relação ao cronograma da pesquisa, temos o seguinte: em quanto tempo as atividades intermediárias e finais serão concluídas? Preparar o cronograma é responder a esta pergunta. A elaboração do cronograma são essenciais os elementos, atividade e prazo. A escolha deve recair sobre datas possíveis de serem cumpridas. Há atividades que requerem prazos longos, porém, se não houver tempo, é melhor redimensionar a pesquisa. Assim, chegamos à parte dos recursos. Quanto será feito a pesquisa? Com quanto será feita a pesquisa? A elaboração de um projeto de pesquisa custa algo para alguém. A função pedagógica justifica a inclusão do orçamento neste espaço para que o aluno aprenda desde a graduação, para que no mestrado e doutorado este saia bem nos meandros do meio científico. O orçamento prevê recursos financeiros para material de consumo, tudo que será consumido durante a execução do projeto: caneta, lápis, pastas, tintas, pincel, dentre outros. Material permanente, que seria justamente equipamentos ou infraestruturas físicas necessárias à execução do projeto, como, por exemplo, computador, filmadora, gravador, microfones, máquinas, no caso fotográficas e etc. Outros serviços de despesas também, gastos com alimentação, gráfica, hospedagem, passagens e outros serviços que podem ser úteis para que o projeto seja executado. Assim, vamos encerrar o nosso assunto por hoje, né? E espero que todas as temáticas aqui discutidas sirvam de instrumentos positivos para a elaboração do projeto de vocês.